quanto ele foi amado, perdoado. Se de um irmão falou, mas eu não dizimo, eu posso ser alguém ainda, eu posso receber do Senhor? Claro que pode. Eu falei, você vai receber mais ainda, ao ponto dele constranger você e você falar, eu me sinto vergonha de receber tanto dele e não poder dar nada a ele. É uma vergonha, ele vai envergonhar você, que nem envergonhou Zaqueu. Então, irmãos, não é por causa do dízimo, da oferta, que você vai receber graça ou não, vai receber da mesma forma. Mas quem não dizima ainda pode receber ainda mais para ser constrangido, ao ponto dele oferecer algo ao Senhor. Sabe, um testemunho mesmo é o meu. Eu falo para os irmãos, foi no tempo de pandemia que eu recebi mais do Senhor, financeiramente em toda a área. Os irmãos sabem, eu trabalho lá na empresa dia sim, dia não, mas eu tenho uma empresa também por fora, eu mexo com ar e com elétrico. Eu recebi mais na minha empresa do que na outra empresa, porque eu sei do cuidado que o Senhor tem comigo, da graça, e eu quero que vocês também, cada um desfrute dessa graça, irmãos. Ele tem cuidado de você, Ele tem guardado você, Ele quer te dar. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Com base na graça que você tem recebido, eu quero convidar você a ofertar e dizimar. E você que não é dizimista ainda, irmãos, dizime com revelação nessa graça, com revelação nesse amor. Aleluia. Levante suas mãos. Podem trazer suas ofertas, seu dízimo. Que é crente. Amém, irmãos? Tem algum dizimista aí? Você que é dizimista? Ninguém dizimista? Então coloca a mão no seu coração, irmão. Receba mais favor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar pelos irmãos dizimistas. Pai, esses irmãos têm recebido graça a favor do Senhor. Pai, eles têm reconhecido o tamanho da graça do Senhor nesses tempos sobre a vida deles, Pai. Sabemos que não são dias fáceis, mas eles são filhos do Senhor e amados. E é nesse tempo que o Senhor quer dar mais favor a eles, dar mais graça a eles, ó Pai. Senhor, eu declaro isso sobre a vida deles, que eles já são ricos, porque Cristo se fez pobre, para que eles fossem enriquecidos, e eu declaro a riqueza da parte do Senhor sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Também pelas ofertas, irmãos, também oramos, Senhor, por essas ofertas. Esta igreja é uma igreja rica, porque Cristo se fez pobre, para que nós, cada família, se tornasse rico no Senhor. Eu declaro, ó Pai, que nesse tempo, cada um desfrutará, ó Pai, de uma medida maior, Senhor, de uma riqueza da parte do Senhor. Amém. Guarda, Senhor, a finança de cada um desses irmãos. Eu declaro, ó Pai, a graça do Senhor superabundante sobre a vida, Senhor, de cada um deles, ó Pai. Livra eles, ó Pai, livra eles de todo mal, livra de todo desemprego, livra, Senhor, de toda pobreza, livra, Senhor, cada um deles. Mas eu declaro a bênção do Senhor sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu queria que você ainda continuasse em pé. Lá em 2 Coríntios 9, dos 6 e 7, diz assim, né? Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará.
E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Feche os seus olhos, declara assim comigo: eu confesso que eu semeio, não com escassez. Fala assim: porque esta não é a identidade do meu Pai. Fala assim: eu confesso que eu ceifarei abundantemente. Fala assim: sempre, sempre, porque tenho semeado com fartura e generosidade. Fala assim: o meu Senhor é quem me guia. Fala assim: Ele coloca em meu coração cada valor da minha semeadura. Fala assim: eu ouço a voz do meu Pai e contribuo segundo o que Ele propõe em meu coração. Declara assim: eu confesso, eu não contribuo com tristeza nem por necessidade. Eu contribuo com alegria, generosidade. E eu confesso que o meu Pai se alegra com a minha oferta, porque Ele me ama e tem prazer na minha prosperidade. Quem diz amém? Essa é a terceira confissão do seu livreto, amém? Ainda em pé, pegue a sua fichinha, levante ela assim em forma, sabe, de que você está visualizando os nomes que você escreveu aí para se converterem nesses dias. Se alguém está aqui e não tem uma fichinha dessa, depois peça para o Odair. Ainda tem, Odair? Acabou? Então não peça, porque não tem mais. Mas, né, tem os nomes no seu coração, amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos por cada um desses nomes. Desde agora no mundo espiritual nós oramos quebrando toda a força, toda a resistência que o diabo tem, ó Deus, segurado e prendido essas pessoas. Declaramos que todo orgulho no coração, toda dureza, todo sofisma na mente, que caia por terra em o nome de Jesus. Nós declaramos agora: Espírito de Deus, comece agora a convencê-las da situação que elas estão, do homem caído, do pecado, sabe, da justiça e do juízo. Convença e gere também uma oportunidade para que elas anseiem, deseje por buscar o Senhor como nunca buscaram antes. Gera ali um tempo oportuno para que elas estejam nos procurando. Gere uma oportunidade para que nós também cheguemos a elas e possamos falar do teu amor. Declaramos que esse tempo é um tempo de Kairos. Declaramos que é um tempo de visitação na vida de cada uma dessas pessoas, e nós iremos evangelizá-las. Nós já declaramos em fé, visualizando cada uma delas, ó Deus, ajoelhadas diante da tua presença, ó Deus, completamente entregues e envolvidas pelo teu amor. É o que nós determinamos nessa noite como igreja, em o nome do Senhor Jesus. Quem concorda diz? Quem concorda diz? Você pode se assentar em o nome de Jesus, para que nós possamos dar início então ao nosso terceiro dia. Lembrando que provavelmente na terça e na sexta, ou na quarta e na sexta, eu vou estar fazendo oferta aqui, amém, irmãos? E eu sei que você é generoso, você vai trazer a sua oferta, amém? Né? Nossa conta de energia esse mês veio baratinha, veio 1.717, né? Não sei se é bandeira vermelha que fala, né? Oh Jesus, a bandeira muito nossa, está sendo de Deus não. A palavra de hoje ela fala prisioneiros da esperança. Eu já preguei essa mensagem bem na época quando estava no auge da pandemia. Eu já falei acerca dessa mensagem, mas eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração outra vez essa noite, amém? Você pode me acompanhar aí no seu livro, né? Você tem ele aí, é o capítulo 3, o terceiro dia. Você que não tem, você também pode estar acompanhando através aqui do telão, que o irmão vai passar só os versículos, amém? Então, a palavra esperança no grego, primeiro projeta para mim Zacarias, quero ler Zacarias, lá diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. A palavra fala prisioneiros da esperança, nós vamos trocar essa palavrinha aqui. Aí está escrito assim: também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Fala tudo, fala tudo, tudo será restituído
em dobro sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, em o nome de Jesus. Amém? Olha para cá. Então Zacarias aqui, ele foi usado e ousado pelo Senhor a falar algo acerca do povo que estava de fato no cativeiro. E tem uma palavra ali que ele fala, né? Ó presos de esperança, ou como, né, o tema da nossa leitura de hoje é prisioneiros da esperança. É interessante que no grego, essa palavra esperança que está ali no verso 12, ela significa elpis, fala elpis. Toda vez então que você for lembrar dessa palavra esperança no grego, você vai lembrar do Elvis Presley. Você vai lembrar, né? Elvis Presley, elpis. Elpis no grego, esperança. Amém? Então, ela significa, esperança significa o quê? Eu já falei até aqui na abertura para você. Esperança significa uma firme convicção. É alguém que tem certeza, ele crê, ele não duvida no seu coração. Ou seja, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus sobre a sua vida. Amém? Quantos são assim? Quantos são assim? Fala para o irmão do seu lado, fala, irmão, você é cheio de esperança. Aleluia? Então, olha só, esperança significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. Mas é interessante que a palavra esperança em hebraico, no Novo Testamento, ela fala acerca, a tradução ela é tikvá. Na verdade a tradução não, ela em hebraico ela é tikvá. Diga tikvá. Tikvá. Irmãos, eu amo o original. A Bíblia original ela é algo muito poderoso. Ontem mesmo nós falamos, né, sobre Salomão, sobre Davi. A palavra Davi no original, a tradução é amado, né? Salomão é Gedidias, que significa o amado do Senhor. Mas olha para cá, a Bíblia ela é perfeita, ela não tem erro. E é interessante que a palavra ela é a mesma para a corda, essa palavra chamada esperança, que é usada aqui para esperança. Tikvá é o mesmo que corda, preste atenção. Ou seja, isso aqui mostra que a ideia de esperança é de você estar, sabe, amarrado ao desejo, à vontade, ao próprio Senhor. Amém? Então você tem que ter o que no seu coração? Que olha só, você é cheio de esperança. A palavra esperança também é traduzida, ela é usada para corda no original. Então você tem que perceber o quê? Por que o autor, o Espírito Santo na verdade, colocou essa palavra com duas funções? É interessante que tem palavras que assim como no português, no hebraico, ela também tem dois sentidos. É igual uma palavra no português que tem dois sentidos. Manga. Você conhece manga de quê? Manga de camisa e manga de comer. Mangueira. Mangueira ela é usada para quê? Jardim e um pé de manga que chamam de mangueira. Amém? Assim tem outras palavras. Então, só que é interessante que no hebraico também essa palavra tikvá, ela é usada ali para esperança e para corda. Ou seja, o autor, que é o Espírito Santo, que ele pegou e inspirou esses homens de Deus a escrever, ele queria que você entendesse que a esperança, quando ela está no seu coração, Márcia, é porque você sabe que você, independente de qualquer circunstância, você está amarrado ao amor do Senhor. O amor do Senhor, ele te aprisiona, amém, irmãos? Sabe, isso mostra que a ideia de esperança é essa, é você estar amarrado em Deus, sabe, e porque hoje eu estou ligado a Ele, sabe, eu estou ligado ao meu futuro, é maravilhoso. Então você tem que perceber isso, você está aprisionado a um futuro em Deus. Fala, eu não desviarei. Quem diz amém? Sabe por quê? Porque o seu futuro está amarrado em Deus, isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Sabe, eu compartilho com Ele de uma mesma vida, você compartilha com o Senhor da mesma vida, a vida do próprio Deus, ela está enxertada dentro de você. Você hoje tem, sabe, um pedaço do ente santo, sabe, você tem um Espírito Santo, digamos assim, digamos melhor, então você é cheio da vida de Deus, amém? É por isso que o salmista fala que na reunião dos deuses, tem irmão que ele fala, meu Deus do céu, mas na reunião dos deuses? Sim, porque você é um deusinho, mas eu sou Deus em cima das pessoas? Não, você é Deus em cima das circunstâncias, em cima do diabo, amém? Faraó falou para o Senhor, como que eu vou chegar diante... Moisés falou, como que eu chegarei diante de Faraó? Deus falou para Faraó bem assim, eu te colocarei como Deus acima de Faraó. Faraó, ele é uma expressão, uma analogia, uma simbologia do diabo na Bíblia. E Moisés é você é colocado como Deus em cima das circunstâncias do diabo, amém, irmãos? Porque você tem poder para comandar, sabe, para ligar aqui na terra, ligar, sabe, no céu também, quem diz amém?
Então o mundo, ele também tem esperança. As pessoas no mundo têm esperança, mas a esperança do mundo, ela é em cima de algo que a pessoa está vendo. A pessoa tem esperança quando ela tem dinheiro na conta. Ela tem esperança quando ela está lá numa cama de hospital e o médico fala: ó, o quadro é muito bom. Mas e quando a pessoa fala, ó, o médico fala: ó, eu não sei não, esse guri chegou aqui morto. Só um milagre. Vocês têm Deus? Tem. Lembra da última vez que eu preguei essa mensagem, Marcelo? O milagre aconteceu poderosamente na vida do Pedro. Na segunda-feira o Pedro se acidentou ali e o médico falou o quê? Vocês têm Deus? Se apegue a Ele. Ou seja, acabou, só Deus, que é a medicina. Mas olha o guri onde está aqui, sentado na frente. As pessoas lá fora, a esperança delas é em cima de convicções que elas estão vendo. Você é diferente, a sua esperança é porque você está amarrado ao amor de Deus. Então você sabe que independente de qualquer circunstância, o Senhor é ao seu favor e a favor da sua família. Amém, irmãos? Olha para cá. Então eu quero que você perceba isso. Sabe, nós esperamos, sabe, e temos segurança porque a nossa esperança está no Senhor, não está nas coisas e nem em homens. A sua esperança, ela é no Senhor. Amém? Então Zacarias diz isso, sabe, tudo que recebemos hoje é por causa do sangue da aliança. Zacarias fala ali, olha lá, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. O que ele está querendo dizer? Olha só, por causa do sangue da aliança, o sangue de Jesus, o precioso sangue, o Senhor, Ele vai fazer o que? Ele vai restaurar em dobro tudo aquilo que o diabo ceifou da sua vida. Sabia disso? Você tem uma promessa de restauração em dobro. Sabe, o diabo, ele sabe, de dia e de noite ele tenta nos atormentar, não é verdade? E a Bíblia diz que de dia e de noite ele nos acusa diante de Deus. Mas eu quero falar para você, a noite pode ser de choro, mas a alegria virá pelo amanhã. A alegria não é, sabe, ela não é uma situação, a alegria é o próprio Senhor Jesus vindo ao seu encontro. Ele está vindo na quarta vigília, amém, irmãos? Então você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar apavorado, sabe, com medo, mas eu quero te falar algo. O Senhor Jesus, Ele vai restituir em dobro, porque o diabo às vezes ele pode te acusar, ele pode tentar ceifar situações na sua vida, mas eu quero falar para você, há uma promessa de restituição, e essa restituição, ela não é de qualquer jeito não, mas ela será dobrada sobre a sua vida, amém? Então por causa do sangue da aliança, nós somos libertos da prisão do pecado. Você antes era um prisioneiro do pecado. Não, eu não era. Não era não? Porque quantas vezes você prometeu para si mesmo que ia parar de beber, parar de mentir, parar de fazer situações aonde você participava de coisas erradas. Quantas vezes eu cansei de falar para mim mesmo: só vou beber mais hoje, amanhã eu não bebo mais. Tinha até uma música dessa: só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Só que quantas vezes eu não consegui? Quantas vezes eu pensei em parar de fazer situações na minha vida, mas chegava no outro dia eu não conseguia. Eu prometia algo para mim mesmo e eu não dava conta, porque eu era um prisioneiro do pecado. Mas eu quero falar para você, você hoje foi feito prisioneiro da esperança. Você não é mais um prisioneiro do pecado, sabe? Eu quero te falar algo, por quê? Simplesmente nós não podemos viver mais sem a expectativa da glória, da presença de Deus nas nossas vidas. Sabe por que você está aqui hoje? Fala para o seu irmão, sabe por quê? Porque você é um prisioneiro da esperança. Fala para ele assim: você é um prisioneiro do amor do Senhor. Meu irmão, preste atenção. O nosso destino é estar presos ao Senhor. Mesmo que você vê um crente que não está vindo na igreja, ele não está desviado não. Eu nunca vi um ex-crente, você já viu? Nunca vi um ex-filho, você já viu um ex-filho? Mesmo que o pai deserde o filho, o que acontece? Se fizer um exame de DNA, o que vai acontecer? O exame vai acusar que aquele jovem, aquele homem, aquela mulher que seja, é filho. Então assim é você, assim é uma pessoa que às vezes você conhece e ela não está mais frequentando hoje, mas eu quero declarar que essa pessoa voltará, amém? Sabe por que ela vai voltar? Porque as cordas da esperança estão sobre ela, e ela sente falta, amém, irmãos? Mas preste atenção, naquele tempo, eu quero falar algo para você, nós tínhamos diante de nossos olhos imagens de desesperança, de medo. Antes você era prisioneiro do pecado, você era prisioneiro do desespero, você passava por noites com insônia, virando de um lado para o outro, sabe, porque você estava preocupado, você passava noites de tribulações, mas eu quero falar, naquele tempo você tentava ser otimista e positivo.
Quando você era prisioneiro do pecado, você até tentava ser alguém positivo, alguém de fato, não, eu creio, Deus é bom, mas de repente você deixava falar da sua boca, mas está difícil, nossa, eu não estou aguentando mais essa praga, essa vida, que maldição. Você era assim. Hoje não, hoje você se tornou prisioneiro da esperança. Você era prisioneiro do desespero. Você olhava para a situação e se desesperava, falava, meu Deus do céu, me ajuda. E aí o mundo caindo ao seu redor, você falava, não vai dar certo, eu vou cair também. Mas hoje não, tudo está caindo e você está convicto de que você e sua casa são guardados. Você tem esperança, mesmo que a internet, né? Oh Deus, mesmo que a internet, mesmo que a televisão fale algo ao contrário do que a palavra de Deus diz, você não cai naquilo. Diga amém. Né? A internet, as redes sociais, vai vir a segunda onda do Covid, mas você e sua casa são guardados. Você não se amedronta acerca dessas coisas, amém, irmãos? Olha para cá, eu quero te falar algo. Às vezes a circunstância está na sua frente, te mostrando ao contrário, mas o seu coração é cheio de expectativa, é cheio de que coisas boas em Deus estão para vir sobre a sua vida. Deus vai cruzar os braços sobre você. Eu vou explicar para você isso, porque um dia eu falei isso aqui, a irmã, depois ela me perguntou, como que pode? Deus cruza os braços. Mas isso é uma palavra que o pastor Guilherme pregou. Eu vou pregá-la daqui a um tempo também. Olha só, nós cruzamos os braços assim, não é verdade? Mas Deus cruza os braços assim. Por quê? A mão direita é a mão que abençoa. E Deus, no Velho Testamento, toda vez a bênção vinha sobre o primogênito. Chegaram os filhos de José para serem abençoados. O primogênito estava sobre a mão direita e o filho mais novo sobre a mão esquerda. A bênção maior era para o filho que estava do lado direito. Quem diz amém? Lado direito de Isaac. Mas preste atenção, na hora... Foi Isaac não? Na hora que foi para abençoar, o que aconteceu? Olha só, ele trocou as mãos, a bênção que era a porção dobrada, ele passou para aquele que estava numa posição de vergonha. Ele cruzou os braços ali, ele estava simbolizando Deus na sua vida. Talvez você não é o mais capacitado, talvez você não é, o mais qualificado, mas Deus nesses dias está cruzando os braços sobre a sua vida. Deus está tirando de uma posição de vergonha, te colocando em uma posição de glória, uma posição onde de fato o nome do Senhor será exaltado sobre a sua vida, amém? E isso é cruzar os braços, é uma restituição em dobro, amém, irmãos? Então, agora nós somos trazidos a um lugar de paz, e o Senhor nos diz que nós somos prisioneiros da esperança. Por isso, mais que você ouça notícias más, previsões ruins sobre o futuro, acerca de situações de crise, você crê que você não passará por isso, porque você e sua casa serão guardados, amém? Enquanto as pessoas do seu lado às vezes vão estar desesperadas, você vai estar em paz, tranquilo, porque você tem uma palavra, você tem uma promessa da parte de Deus, e você sabe que Deus é fiel e justo e Ele vai cumprir, Ele não vai te deixar desamparado. Então, a Bíblia fala, que nós somos prisioneiros da esperança, mas às vezes o diabo vai tentar te acusar, ele vai falar, é verdade, prisioneiro da esperança. Então eu quero perguntar para você, o que você vê no seu futuro, prisioneiro da esperança, e você vai falar para ele, sabe o que eu vejo? Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo a promessa do Senhor sobre a minha vida, Ele vai restituir tudo em dobro, tudo que você tentar tirar, virá em dobro em o nome de Jesus, amém? Então se houve perdas nesse tempo, irmão, sobre a sua vida, se prepare. Fala para o irmão do seu lado, fala, se prepare. Fala para ele, se prepare. Fala para ele, vai vir em dobro. Amém? Romanos 6 diz que todos nós nascemos escravos do pecado. Por quê? Por causa de Adão. Adão nos representava. Ele era o representante de todo homem pecador. Por causa dele o homem nasceu, então, e nasce com a natureza de pecador. Igual o Alexandre falou, se você não aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não é filho, você não é salvo. Então é interessante que aí o Senhor, quando você aceita a Cristo como seu Senhor, naquele momento você é transferido de prisioneiro do pecado para prisioneiro da esperança. Você nasce de novo, você é feito servo da justiça, filho amado de Deus. Em outras palavras, não importa o que você faça, amém, irmãos? Ainda assim será justo aos olhos de Deus. MK, isso é perigoso, você vai levar o irmão ao pecado. Não, quem entendeu que é amado, ele não vai para o pecado. Ele entendeu que ele tem alguém que ele vai suprir as necessidades dele. Quem que é esse? É Jesus, é o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então eu quero falar para você sobre a porta da esperança. Há uma história muito triste de um homem chamado Acã, ou Acor em hebraico. Esse homem, o que a Bíblia fala a respeito dele?
Deus Deus fala para Josué: Josué, quando vocês entrarem na terra prometida, a primeira cidade que vocês vão conquistar será Jericó. Diga Jericó. Aí o que aconteceu? Eles entraram, mas Deus fala para ele bem assim: mas é o seguinte, vocês deixarão essa cidade para mim porque será as primícias. Percebe que sempre Deus quer as primícias? Isso aponta para o seu dízimo também, para a sua vida também. Olha para cá. E aí Deus fala o quê? As primícias serão minhas. Vocês vão entrar, essa cidade será a minha. Mas Deus fala para eles bem assim: é o seguinte, vocês vão pegar os ouros, as pratas, sabe? As coisas preciosas, e vão separar para mim. Aí depois as outras coisas vocês poderão pegá-las. Mas Josué fala: ok, e entra. Quando ele entra, e aí agora conquistam a cidade, esse homem chamado Acor, o que ele fez? Ele foi lá e mexeu em algo que era do Senhor. Ele foi lá e pegou algo que era precioso, que Deus tinha falado que era primícia, e era para ele, era separado para Deus. Aí ele vai e guarda, ele retém. É interessante que o Senhor fala para Josué: você vai lançar sorte sobre o arraial. Isso aqui não é cartas não, amém, irmãos? Vai lançar sorte, ele estava falando que ele ia chamar o povo, ia fazer uma reunião, e ali você vai começar agora, você vai orar, você vai perguntar, e aí vai aparecer o culpado. E aí começou, e vai daqui, caiu sobre uma família, vai sobre outra, e caiu sobre a família de Acã. Esse homem, ele pegou e depois confessou para Josué, falou: realmente, nós pegamos algo que não era nosso, nós estávamos ali, nós vimos e guardamos, eu peguei para mim. E aí o Senhor fala para ele, fala: agora você vai levá-lo lá no vale, e lá naquele vale vocês vão apedrejar ele e a família dele. Nesse momento parece que é mal, né? Mas não é que é mal. Deus estava mostrando para ele que ele estava andando contra os princípios do Senhor. E aí é interessante que agora naquele vale é apedrejado tanto esse homem quanto a família. E aí aquele vale é conhecido como Vale de Acor ou de Acã. Quem diz amém? Esse vale é conhecido como Vale de Acã ou Vale de Acor. Mas olha para cá, você pode estar atravessando, irmãos. Na verdade, eu quero te falar algo. Lá em Oséias capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz assim: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha só, Acor significa problema ou perturbação em hebraico. Fala, Acor significa problema ou perturbação. Toda vez que você achar que você está no vale, você vai lembrar que é problema e perturbação. Mas preste atenção, no seu vale de Acor, Deus coloca uma porta de esperança, ou seja, de Tikvá. Ele está falando aqui em Oséias capítulo 2, no verso 15, ele fala: ó, lhe darei dali as suas vinhas. E o vale de Acor, fala o vale de Acor, por porta de esperança. O que Deus está dizendo aqui? Que no vale da angústia, no vale do desespero, no vale do medo, Deus vai colocar uma porta de esperança para que você atravesse por ela. Ele não vai te deixar ali sofrendo, não, você passando por situações erradas, não. Ele está colocando hoje uma porta de esperança sobre o seu vale, sobre o seu problema, amém, irmãos? Sobre a sua noite, Ele está colocando um vale. Então você tem que perceber isso. Deus prometeu a Israel e a todos nós que no meio do vale, se você passar pelo vale, você achará conforto. Por quê? Por quê, Mica? Porque tem uma porta de esperança que está no vale. Mas qual que é o meu trabalho? É abrir essa porta e passar por ela. Diga amém com mais força. Olha só, a sua porta não é encontrada na montanha. Sabe por quê? Ela é encontrada no vale. Montanha sempre fala de boas experiências e bênçãos, não é verdade? Tem irmão que às vezes questiona, fala: Mica, por que a igreja não vai para a montanha? Né? Não vai para o monte, não, eu queria ir para o monte, que não sei o quê, por quê? A concepção que nós temos de montanha é que montanha sempre é um lugar mais elevado e um lugar de experiências poderosas em Deus. O dia que você está favorecido, você tem a percepção, sabe, da revelação da palavra, você tem uma experiência poderosa, você chora em Deus. Aquilo ali fala de montanha, de um dia que você está passando de fato por momentos bons, experiências no topo dela. Mas é interessante que ninguém quer descer para o vale. Todo mundo quer estar no topo, quer estar na montanha, porque o vale fala de quê? Desespero, medo, angústia, diga misericórdia. Mas olha só, é esse momento que o diabo fala quando você está lá no vale: uai, você não é crente? Não tem um Deus que te guarda, Ivonete? Cadê as promessas de Deus?
às vezes o diabo não fala dessa forma, mas ele usa um enviado, né? Ele fala na mente: por que eu estou passando por isso? Nossa, mas eu não deveria passar. Quando vem esse tipo de acusação sobre você, você tem que lembrar que isso é o diabo tentando te paralisar. Ele tentando fazer com que a obra que Deus tem para fazer na sua vida se pare. Sabe, ele quer fazer a sua fé se calar. Ele quer fazer a sua esperança diminuir. Diga misericórdia. Mas eu quero falar para você, você pode estar atravessando um vale. Pode estar atravessando um vale, mas meu irmão, eu quero falar para você, você não está parado. Você vai continuar caminhando, amém? Você não será paralisado, você não permitirá que o diabo te paralise. Você vai continuar andando, e você vai chegar à frente de uma porta. E essa porta, o Senhor diz que colocou ela no seu vale. E essa porta, ela é uma porta de esperança, uma porta de tikvá, amém? Aleluia! Então há uma promessa e você vai chegar do outro lado. Você chegará do outro lado vitorioso. E essa promessa de Deus, sabe, ela fala acerca da sua vida, que no vale de angústia, no vale do desespero, você achará uma porta de esperança. Irmão, você pode estar passando por qualquer situação, mas o Senhor vai colocar uma porta. Essa porta você vai atravessar ela. Amém? Fala para o seu irmão, o vale pode ser grande, mas há uma porta. Fala assim, ela está esperando você abrir. Amém? Então olha para cá, abra a porta por causa do seu Deus, irmãos. Sabe, abra a porta porque você está ligado a Ele com cordas de esperança. Então você vai abrir essa porta e você vai atravessar. Você sairá desse vale em nome de Jesus, amém? Amém? Sabe por quê? Porque você não tem só um Deus de montanhas não. Você também tem um Deus dos vales. Naquele dia da angústia, do desespero, Ele está do seu lado. Sabe por que muitas vezes nós esmurecemos, Giovanni? Porque as nossas expectativas, em vez de ser em Deus, estão no homem. A minha e a sua expectativa não pode estar no homem, porque eu vou falhar com você, você vai falhar comigo. E aí? E se a minha expectativa estiver em você? Eu vou desistir de tudo, Fabriciele. Vou parar a minha vida. Mas se a minha expectativa está em Deus, eu sei que coisas boas virão, independente se o homem erre comigo, mas Deus fará algo poderoso. Isso é expectativa no Senhor. Quem tem expectativa no homem, na força do próprio braço, o dia que ele perde o emprego, o que ele faz? Ele fala, não, acabou. Se Deus me ama, eu estou desempregado. Mas quem tem esperança em Deus, ele fala, peraí, se Deus me tirou daqui é porque Ele quer abrir um lugar melhor. Ele vai me colocar em um lugar melhor, e eu vou ser abençoado lá, e serei bênção do Senhor na vida daquelas pessoas, amém? Aleluia? Mas tem pessoas que não. Quando você tem expectativa no homem, você é fácil de ser abatido. Quando a sua expectativa está em Deus, eu quero te falar algo, você será imbatível. Toda vida não é pela força do seu braço, mas é por causa do sangue da aliança, por causa daquilo que Jesus conquistou por mim e por você na cruz do Calvário, amém? Aleluia? Então olha para cá, como prisioneiro da esperança, devemos nos lembrar que Jesus, Ele pagou um preço por nós. Jesus pagou um alto preço, sabe, irmão? Você então pode estar atravessando esse vale, mas você está caminhando, e Deus está abrindo um caminho para você, para que você saia do outro lado. Há uma porta de esperança sendo colocada sobre essa situação que você está vivendo na sua vida. Talvez você está passando pelo momento que você está, sabe, com a ação na justiça, e você fala, mas parece que esse negócio não vai terminar, não vai acabar. Quero te falar algo, Deus está colocando uma porta, há uma porta sendo aberta no seu vale, amém, irmãos? Sabe, você tem que perceber isso. Jesus, Ele conquistou, pagou um preço. E aonde Jesus estava no dia que Ele fez isso? Ele estava no vale, no pé de uma montanha chamada Monte das Oliveiras. Ele estava em um jardim, o jardim do Getsêmani, que significa prensa do azeite. Então você tem que perceber algo. Jesus estava ali, mas por que que Ele estava lá, na prensa do azeite? Porque o homem pecou contra Deus em um jardim. Que jardim foi esse? O jardim do Éden. Então Jesus estava no jardim também. Todo o sofrimento começou lá no jardim do Éden, e Jesus agora está então no jardim, é onde tudo começa. E a palavra de Deus diz que no jardim o Senhor Jesus orou e suou sangue. O que Jesus orou? Senhor, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Ele orou por 3 vezes, e a Bíblia diz que Ele suou sangue. Repita assim, Ele suou sangue. Em Lucas capítulo 22 verso 44 fala, e estando em agonia,
orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Preste atenção nessa palavra aqui, caindo sobre a terra, ou seja, gotas de sangue caindo, fala caindo. Olha só, a palavra usada aqui, primeiro, antes de eu entrar nessa parte do cair, ela é agonia. No grego, essa palavra é exatamente como ela está aqui em português. E essa palavra ela era usada para descrever um exercício físico intenso, algo, sabe, com intensidade, mas também fala de uma luta emocional e severa. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, quando ele orou em agonia, ele suou gotas de sangue que caíram sobre a terra. As gotas de sangue dele caiu sobre a terra. E essa palavra tem significado na escritura, porque o Espírito Santo faz questão de colocar ali, caindo, olha lá, suou sangue, sabe, e caiu sobre a terra. Preste atenção, o sangue caindo no chão, é porque em um jardim anterior, sabe o que aconteceu lá? No lugar onde tudo era fornecido ao homem, o homem fez o quê? Ele pecou. Lá naquele jardim do Éden, Adão só precisava pegar, ele não precisava esforçar-se, tudo que ele necessitava, ele era suprido em Deus. Mas é interessante que ele peca, ele falha, ele erra, ele cai. Ele não tinha que trabalhar, sabe, suar, não tinha que, sabe, se esforçar para nada. Adão tinha todas as coisas, e para a vida dele ficar mais completa ainda, o que Deus fez? Fez o homem dormir e deu uma mulher. Falou, você não vai ficar sozinho, não é bom que você ande só. Te darei uma companheira idônea. Mas olha só, tudo estava preparado para ele. Deus criou o homem para que ele pudesse desfrutar de toda a criação. Mas é interessante que Adão pecou contra Deus. E como resultado, sabe, os frutos e a comida do Egito, que é uma imagem do mundo, são trabalhosos e desoladores. O que aconteceu com Adão? A Bíblia diz que ele antes precisava só pegar, mas agora Adão começou a ter que trabalhar, ele começou a ter que lavrar a terra, ele começou a ter que agora colher as coisas, fazer as coisas, sabe, encurvado, emborcado, em uma situação onde ele tinha que sofrer, ele tinha que trabalhar, ele tinha que labutar. Antes ele só precisava colher, Deus supria em todas as necessidades, ele não tinha nem revelação que ele estava nu, ele não sentia frio igual você sente hoje. Talvez você entrou aqui hoje, estava um friozinho, você falou, meu Deus, né? Tem irmão que está com o braço assim, parece que está com frio ainda. Adão não sentia nem isso, ele era suprido em todas as necessidades pelo Senhor, amém? Mas olha para cá, através da queda dele, ele parou de desfrutar dessas coisas, ele começa a comer a comida do Egito. Que comida que é essa? São melões, alhos, cebolas, é tudo comida do chão. E você perceba algo, você tem que se curvar para pegá-los. Mas é interessante que a comida de Canaã era diferente. A terra que emana leite e mel é comida como uvas, azeite, romãs e figos. Ou seja, todos eles são colhidos apenas estendendo a mão. Adão, quando estava no Éden, era assim. Mas no dia que ele pecou, ele foi expulso do jardim. E agora ele começou a ter que trabalhar, ter que encurvar para colher o fruto, sabe, para ter que comer, para ter que desfrutar de algo, ele tinha que se esforçar. Irmão, preste atenção, todos esses frutos eram apenas estendendo a mão e arrancando no pé. Você não precisa se curvar para colhê-los. É uma imagem do que a vida na terra de Canaã, a promessa que Deus tem para você, é uma ideia de um lugar de verdadeiro descanso. Lá Adão só descansava, só desfrutava. Estava com fome, passava a mão, comia. A Eva falava, ô meu bem, estou numa fome. Adão falava, tá meu amor, peraí, vou apanhar para você aqui, vou apanhar, né? Apanhar aqui uma fruta. E ele apanhava para ela e dava para ela comer. Mas depois que caíram, a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. E aí eles começaram agora a ter que lavrar a terra, trabalhar, se esforçar, suar, sabe? E é interessante que às vezes tem homem que ele deixa toda a vida dele ali no serviço. Ele esquece das coisas de Deus, mas ele trabalha tanto que ele não tem tempo para a obra. Por quê? Porque agora ele tem que se esforçar, diga misericórdia. Olha só, quando Adão pecou, Deus disse a ele 3 coisas. Primeiro, Deus falou assim, maldita é a terra por tua causa. A terra está amaldiçoada. A segunda coisa, o que Deus fala para ele? É que a terra produzirá cardos, espinhos e abrolhos. Então apenas não havia espinhos na terra, mas olha só, agora os espinhos vão brotar, e é por isso que Jesus usou uma coroa de espinhos. A terra não tinha espinhos, mas agora ela vai produzir
Antes do jardim tudo era precioso, o homem era suprido, mas agora a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada, e agora ela vai produzir o que? Cardos, espinhos e abrolhos. Antes não havia, agora vai haver. E Jesus, ele teve que usar então a coroa de espinho para quebrar esse tipo de maldição sobre a nossa vida. Diga amém. Diga amém. Aleluia. Então é por isso que Jesus usou essa coroa de espinho. Ele levou toda a maldição que existia sobre mim e sobre você. Mas olha só, toda vez que você tem um pensamento que machuca você, que te faz agonizar, toda vez que você tem uma dor, sente um medo, ou um pensamento assustador que te deixa você em pânico no meio da noite, lembre-se, Jesus usou uma coroa de espinho para que você pudesse hoje ter paz, para que você pudesse dormir em paz, ter tranquilidade, amém? Então você não precisa passar por isso não, sabe? Tem irmão que ele ainda hoje, mesmo sendo filho, ele ainda é cheio de ansiedade. Irmão, eu quero falar para você que está aqui me ouvindo e diz que é ansioso. Isso não é seu não, isso aí é coisa do diabo. Jesus pagou isso lá na cruz do Calvário, amém? Ele levou essa maldição que era sobre a sua vida. Ele colocou uma coroa de espinho para que você não fosse ansioso, para que você, sabe, não tivesse depressão. Quem diz amém? Então você tem que perceber algo. Esse é o momento de você lembrar que Jesus carregou uma coroa, sabe, de espinhos, para que você não precisasse mais sofrer essa agonia. E a terceira coisa que eu falei para você, que foram 3, Deus disse ao homem: a partir de agora, pelo suor do seu rosto, você comerá o seu pão, sua subsistência não será mais fácil. Foi o que Deus quis dizer para ele. Olha para cá. E é interessante que a partir daí o homem teve que trabalhar, labutar, para comer do pão, Márcio. O homem teve que se cansar. É bom trabalhar? Não é não, né? Não é bom. Melhor é você ter o dinheiro todo mês na conta sem ter que trabalhar, não é? Só comendo picanha, desfrutando. Mas o homem agora tem que trabalhar, sabia? Por quê? Porque lá atrás, por causa de um erro, de uma queda, o homem teve que trabalhar. Diga misericórdia. Olha só, mas Deus disse que ele ia ter que comer. Para que ele pudesse existir, ele deveria agora trabalhar. E agora, porém, você descobre que Jesus suou no jardim, até que seu suor se tornou como gotas de sangue. Por quê? Olha só, é uma condição que os médicos chamam isso de hematoidrose. Não sei se você conhece, mas significa o quê? Que sob uma pressão extrema, em algumas pessoas, os capilares, especialmente aqui, ó, na região da testa, se rompem e o sangue sai misturado com o suor. A pessoa está passando por uma pressão tão grande, que aqui nessa região da testa, começa a suar, sair suor com gotículas de sangue. Eu creio que ninguém aqui já passou por isso, né? Mas isso aqui eu quero falar para você que é algo espiritual. Como que é algo espiritual, MK? Me acompanhe aqui. Sabe, há algo sobre o sangue de Jesus que é único. Primeiro, nele não há pecado em seu sangue. Você pode dizer amém? Amém. Segundo, ele é totalmente Deus e totalmente homem, portanto o seu sangue é divino. E em terceiro, o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura e sempre redime. Amém? Amém? Então olha só, e no momento que ele suou sangue, ele estava levando a sua depressão. Irmão, eu ainda ouço crente falando que tem depressão, filho de Deus falando que tem depressão. Eu quero falar para você que ainda fala: você não tem isso não, isso aí é do diabo, amém, irmãos? Não aceite isso sobre a sua vida. Eu vou parar de tomar o remédio? Não estou falando para você se tornar também um louco, negligente. Por quê? Quando você fala, se um tempo desse eu falamos para um irmão, você é curado. Aí ele pegou e falou assim: ah, mas ele tinha diabetes, tomava remédio, e aí ele parou de tomar remédio. Eu sou curado. O que aconteceu? Passou mal. Olha para cá. Você, às vezes o médico te diagnostica com algo, diabetes, depressão. Quero falar para você, isso não é seu. Nossa, ninguém diz um amém? Eu quero falar para você, isso não é seu. Sabe por quê? Isso é do diabo. A Bíblia diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades nas suas pisaduras lá na cruz do Calvário, amém? Mas, MK, então eu paro de tomar o remédio? Eu quero te falar algo. Eu quero que você vá no médico, ele vai fazer outro exame, ele vai falar assim: uai, o que aconteceu? Antes você tinha que tomar insulina, agora você não precisa mais. Por quê? Sabe por que isso aconteceu? Porque você foi curado, você creu que você, aquela enfermidade que o diabo colocou na sua vida, ela foi levada na cruz do Calvário. Mas eu tenho depressão, não tem mais não, sabe por quê? Olha aqui, a Bíblia diz que Jesus levou toda a sua depressão.
sabe, depressão, sofrimento, sua agonia, tudo isso foi levado, sabe, foi retirado da sua vida no momento em que o seu Redentor, o sangue dele na verdade se misturou com o suor, ele nos redimiu de toda maldição, em o nome de Jesus. Quem diz amém? Sabia, a maldição da depressão, a maldição, sabe, da obsessão humana, da escuridão, sabe, da mente, do pessimismo, tudo isso você foi liberto por causa do suor do sangue de Jesus. Ele suou o sangue ao ponto de cair no chão. Nesse momento a Bíblia está dizendo que toda a sua depressão, sabe, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, toda aquela noite escura, ela foi por terra em nome de Jesus. Amém? Aleluia? Fala assim: eu sou liberto, porque o Senhor Jesus suava sangue. Irmãos, observe aqui, o Espírito Santo, ele diz que o sangue que redime cai no chão. O que ele quis dizer aqui? O chão foi amaldiçoado, mas agora todo lugar que você andar será lugar de bênção, será lugar abençoado, amém? Aonde você pisar as plantas dos seus pés, ali será abençoado. Aleluia! Se na sua casa ainda é uma casa de aflição, eu quero falar para você, quando você pisar lá hoje, você vai declarar: esse lugar é lugar dado como herança, é um lugar de bênção, é terra prometida, é Canaã em nome de Jesus, amém? Você não vai aceitar, lá na empresa onde você trabalha, na hora que você entrar, você vai lembrar de que hoje eu falei para você, que lá você entrando, aquele lugar é abençoado em o nome de Jesus, amém, irmão? Mas muitas vezes nós achamos que é o contrário, né? Nossa, é uma praga, tem que trabalhar, oh Deus, olha para cá, o seu trabalho não é uma praga não, lá será um lugar de bênção porque você está lá, você que é a bênção daquele lugar, sabia? Seu patrão prospera por causa de você, não é por causa o governo facilitou, não é não, o seu patrão prospera porque você é a bênção daquele lugar, amém, irmãos? Sabe por quê? Porque aonde você pisa se torna lugar abençoado. Ei, Micael, então agora eu vou lá no prostíbulo, vou pisar lá e falar: aqui é bênção, é dado como herança. Irmão, não estou falando isso para você. Eu quero que você seja inteligente, não esperto. Inteligente é do mundo, amém? Esperto é do mundo, inteligente é de Deus, amém? Eu quero que você seja inteligente, mente de Cristo. Estou falando dessa situação ruim que você está passando, onde na hora que você chegar, ela vai ser desfeita em nome de Jesus. Sabe por quê? Há um fio de esperança. Fala assim: há um fio de esperança. Fala assim: há uma corda de esperança. A primeira menção de algo na palavra de Deus, eu já falei para você que é sempre significativa. E é interessante que a primeira ocorrência da palavra esperança, ou tikvá em hebraico, é na história de uma prostituta chamada Raabe. O que acontece? Essa mulher vivia em Jericó, quando eles iam entrar em Jericó e dominar a terra. Mas olha só, essa foi a primeira cidade que Josué e seus homens conquistaram. Eu já falei para você sobre isso. Mas preste atenção, a Escritura diz que Deus partiu as águas do rio Jordão, de maneira que as águas vinham de cima, sabe, e se amontoaram como uma coluna, sabe, como um monte de água que se ergueu até a cidade de Adão. Lá em Juízes capítulo 3, versículo 16 diz isso, projeta para mim, Wagner, olha lá: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Olha só, essa é uma imagem de Deus vencendo a morte. Por quê? Toda a morte que veio como resultado da queda desde Adão, depois que atravessaram o rio Jordão, a primeira cidade que tiveram que conquistar foi Jericó. Então ali foi quando Deus, é uma simbologia de Deus vencendo a morte. A palavra de Deus diz que as muralhas da cidade eram tão largas que eles até construíram casas nelas, amém, irmãos? O que eu quero te falar? Jericó é como se fosse assim, ela tinha um muro em redor dela, e esse muro é como se fosse, a largura dele é como se fosse a largura desse prédio aqui, ó, era a largura do muro de Jericó, ao ponto de que a Bíblia diz que cavalos passavam em cima daquele muro, carruagens passavam em cima do muro, e era ao ponto também de pessoas viverem com casas dentro do muro. Você consegue imaginar isso? Uma cidade aonde tem um muro, aonde as pessoas moram dentro do muro, aonde por cima passam carroças de cavalo. É um negócio muito cabuloso, não é? Era a cidade de Jericó. Aí o que aconteceu, né? A Bíblia diz que eles chegaram então para dominar essa cidade.
A palavra de Deus diz, mas que primeiro, Josué, o que ele faz? Ele manda agora alguns espias para olhar essa cidade, para olhar a terra. Eles foram, conseguiram entrar dentro dessa cidade, se infiltrar dentro dela, e começaram agora a olhar a cidade. Diga amém. Sabe por que eles fizeram isso? É interessante que lá, 40 anos antes deles chegarem naquela cidade, aconteceu um fato onde Moisés envia 12 espias, e ele enviou apenas 12 espias, onde esses 12 espias, 2 trouxeram notícias boas e 10 trouxeram notícias ruins. Mas agora Josué aprendeu com aquela vez e ele mandou quantos? Fala 2 espias. Fala 2 espias. Quem diz amém? Quem diz amém? Então eles entraram na cidade e infelizmente eles foram vistos pelos soldados. Vou contar a história para você. O que aconteceu? Eles foram vistos pelos soldados, viram que não era povo dali e falaram, peraí, é espião, vamos pegá-los. E a Bíblia diz que eles saíram correndo, mas no muro da cidade morava essa mulher chamada Raabe, e ela era uma prostituta. A Bíblia conta que ela pega então e dá lugar para eles se esconderem. Ela abriu o sótão da casa, como se fosse aqui, ó, que o vento ergueu aqui o forro. Aí eles sobem, ela fecha e eles estão escondidos. E aí os guardas chegam e, Raabe, você viu aqui 2 espias, 2 homens diferentes, 2 pessoas que não são da cidade passando aqui? Porque ela era uma prostituta, ela conhecia todo mundo, amém, irmãos? Os homens daquela cidade ela conhecia. Aí o que aconteceu? Ela falou, não senhor, não vi. Não, mas parece que eles entraram aqui, olha só, passou 2 pessoas correndo, mas se vocês correrem vão pegar eles, eles devem estar já muito longe. Aí a Bíblia conta que eles, partiram. Raabe então desce os 2 caras do sótão, e agora ela fala para eles falam assim, olha, muito obrigado por ter nos salvado. Ela fala assim, mas é o seguinte, eu sei e tenho ouvido a história do Deus de vocês. Eu sei que o Deus de vocês curou as águas de Mara. É Mara? Né? Eu sei que o Deus de vocês, os grandes feitos que Ele tem feito é abrir o mar vermelho. Eu sei que o Deus de vocês tem libertado vocês de grandes coisas. Há uma nuvem de glória que ela caminha durante o dia, e o fogo também, uma coluna de fogo que está no meio do arraial à noite. Olha para cá, eu quero que você entenda. Ela falou, eu sei dos grandes feitos, tenho ouvido histórias, pessoas têm contado. Aí Raabe fala assim, mas é o seguinte, eu sei que o Deus de vocês é poderoso e Ele vai tomar essa cidade, mas eu quero que vocês prometam algo. Eu quero que vocês guardem eu e minha casa. Preste atenção, por causa de um pedido daquela mulher, por causa de um momento onde ela guardou aqueles 2 espias que eram do povo de Deus. Ela era inimiga de Deus, amém? Quantos estão me entendendo? Ela era inimiga, mas por causa que ela fez um feito, guardando a vida daqueles 2 espias, Deus guardou a vida daquela mulher. Mas sabe como que Deus guardou? Deus usou a vida daqueles 2 espias e falou para ela bem assim, ok, nós vamos salvar a sua vida e a vida de sua casa, vamos guardar vocês, mas eu preciso que vocês façam algo. Olha para cá, eu preciso que vocês peguem e estejam todos dentro da sua casa no momento que nós viermos contra vocês. E é o seguinte, você vai reunir toda a sua família aqui. A Bíblia diz que ela trouxe pai, mãe, papagaio, cachorro, ela trouxe tudo. Ela falou, já que é para salvar, vai vir tudo. Aí ela trouxe a família dela inteira. Aí ele falou o seguinte, ela foi e amarrou na janela da casa dela uma corda vermelha, que é conhecida como fio de escarlate. E aquela corda vermelha foi por onde eles desceram no muro e chegaram até lá no chão para ir para o arraial. E eles falaram para ela, essa corda tem que estar aqui, ela vai estar aqui guardada. Você pode dizer amém? Essa corda vermelha na sua janela será, sabe, o fio de escarlate, será a esperança, será, na verdade, a proteção sua na hora da destruição. Aí eu não sei se você conhece a história de Jericó, né? Os homens, Deus dá ali uma chave para o exército. Eles iam ter que rodear o muro, cantar, tocar trombetas, e aí chegava uma certa volta, na hora que eles tocassem o muro ia cair, né? Uma vez eu não estava, mas teve uns irmãos que participou dessa dancinha do muro de Jericó. Na hora, é o chofar. Aí o que aconteceu? Olha para cá, eles rodaram a cidade, cantaram, chegou na volta que o Senhor falou para eles, na hora que eles tocaram o chofar, a Bíblia diz que o muro caiu. Naquele momento, na verdade, o destruidor estava passando sobre aquele muro. Aí eu fico imaginando o que estava acontecendo. Aquela mulher, no meio do caos. Porque você já imaginou uma cidade sendo cercada pelo muro? O muro não era qualquer muro não, que às vezes nós fazemos na nossa casa. Não temos coragem de colocar não tijolo deitado, né, Márcio? Queremos colocar em pé para, né,
para economizar. Sabe, a Bíblia diz que aquele muro era tão largo que tinha casas nele, carroças passavam por cima. Aí você começa a imaginar o barulho fazendo, o estrondo que estava acontecendo, as famílias tudo gritando. E aí Raabe com a família dela, Maria, dentro daquela casa, dentro daquele muro, cachorro, papagaio, e o barulho acontecendo, o anjo da morte vindo, e as pessoas gritando, mas o fio de esperança estava na janela. E aí naquele momento ela está ali, e olha para cá, irmão, se fosse você teria calma nesse momento? Ou você pularia? Sabe o que falaram para ela? Você, para ser salva, tem que estar dentro desse lugar. Ela reuniu toda a família, colocou o fio de esperança. E eu fico imaginando, sabe, o barulho vindo, caindo, pessoas gritando, o anjo da morte passando. Mas na hora que o anjo da morte chega e vê o fio da esperança, a Bíblia diz que o anjo parou. Ele não derrubou a casa dela. E foi salva Raabe e toda a sua casa. Sabe qual é a promessa de Deus para você, filho? Que a corda, o fio de escarlate, o fio de esperança vai salvar você e sua casa. Sabe aquela palavra que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor? É porque há um fio de esperança sobre a sua vida. Há um fio de esperança sobre a sua casa, amém? A salvação não é individual, é sim, mas você é o canal para que a corda de esperança esteja ali e toda a sua casa seja salva, amém? Aleluia! Fala assim: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas olha só, vou caminhar para o fim agora. É interessante que aquela mulher, eu quero te contar só isso aqui. Aquela mulher, o tanto que ela foi abençoada, ela era uma prostituta. Aquela mulher ganhou a salvação, ela e a casa dela. Mas olha só o que aconteceu. Um daqueles homens que entraram na casa dela, a Bíblia diz que um tempo depois, Raabe veio a casar com um deles. Raabe veio a casar-se, olha só. E é interessante que Raabe foi colocada na descendência, na genealogia do Messias. Ela então se tornou uma chave geológica, da árvore geológica. Irmão, preste atenção, aquela mulher não era ninguém. Ela era considerada uma prostituta. Na verdade, no Antigo Testamento, mulher não tinha nem voz ativa. Se mulher falasse perto de dois homens, ela era apedrejada. Glória a Deus se nós não vivemos nesse tempo, amém? Diz que mulher tem que falar quantas mil palavras? É muita, né? Tem que falar muita palavra, né? Antigamente não podia. Você imagina aquelas mulheres sem poder falar? Nossa, Deus, que sofrimento, não é verdade? Mas olha para cá, né? Não posso sair da minha palavra. O que eu quero falar para você? Aquela mulher foi colocada na árvore genealógica de Jesus. Ela virou então alguém que se tornou, olha só, a bisavó do rei Davi. Irmão, isso é poderoso demais, sabe por quê? Davi é da genealogia de Cristo. Ela se tornou bisavó de Davi, o rei mais amado de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Às vezes você não dá valor nesse momento que você está tendo aqui, mas sabia que esse momento aqui tem o poder de mudar a sua geração? Esse poder aqui, uma palavra dita aqui, que você pega e aplica a fé, ela tem o poder de mudar a geração dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? O nome dessa mulher é mencionado na genealogia de Jesus, descrita lá em Mateus. Sabe, irmãos, nada mal para uma prostituta. Sabe, ela estava ali diante de tudo isso. Sabe, todas essas boas novas, ela se encheu de esperança. Isso é bom demais para ser verdade, mas era uma verdade. Aquela mulher, ela foi salva. O anjo, sabe, ele continuou destruindo as casas. O muro, mas ela e a casa dela foram salvas. Fala: eu e minha casa seremos salvos. Diga amém. A casa dela estava no muro, e quando os muros caíram, a casa dela não caiu. Ela e sua família ficaram em segurança. Quero falar para você: creia no Senhor Jesus, porque Ele é a segurança, não só sua, mas da sua casa também. Amém? Aleluia? O mundo está falando que vai vir uma crise tão grande. Estão falando, de quem que estão falando assim, R$600 que o governo deu, vai ter que chegar uma hora, tem que pagar, né? Ainda estão recebendo e tem
Tem um deputado lá que vive brigando lá no plenário para quê? Para aumentar, para ir até dezembro, para continuar recebendo. E aí muitos estão falando, vai vir uma crise. Essa crise vai vir agora em 2021. A partir de janeiro para fevereiro o negócio vai ser uma onda tão grande. Mas sabe o que eu quero falar para você? Deus, Ele não faz acepção da pessoa lá no pecado. Ele quer salvar todos, amém? Mas eu quero falar algo para você. Diante dos filhos, Deus guarda você. Diante da situação que vai acontecer, que estão falando se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas eu quero falar para você, você será guardado. Você e sua casa não passarão por essa situação, amém? MK, né, igual a Vitória falou, tudo coopera debaixo do céu, né? E eu estou diante de qualquer situação. Sim, nós passamos pela situação que todos passam, mas há uma diferença. Você é amado e entendeu que é amado. Você creu nessa verdade, amém? Sabe o que vai acontecer? Você e sua casa serão guardados. Seu negócio será guardado, seu trabalho será guardado, sua saúde será guardada, seus filhos serão guardados, seus pais serão guardados, amém? Aleluia! Então fique de pé no seu lugar, nós vamos cantar uma canção e ceiar em nome de Jesus. Eita glória! 3 minutos para acabar a minha pregação, ó, estou batendo recorde. Traga a ceia aí, irmãos, né? Os líderes tragam a ceia aqui, depois nós vamos cantar depois de ceiar, amém? Na verdade, nós vamos fazer melhor. Nós vamos cantar e depois cear e ir embora. Amém? Quero convidar você nesse espírito. Feche os seus olhos. Se alguém puder apagar essa luz. Nós vamos orar e cantar uma canção. Mas sabe, nesse momento dessa canção, eu quero que você de fato cante de todo o seu coração. Porque talvez você nesses dias pode estar passando por um vale. Ou talvez esse vale possa querer chegar na sua vida. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que uma porta de esperança está aberta. Você vai chegar diante dela e vai atravessar o outro lado. Você é chamado de prisioneiro da esperança. Alguém que tem expectativa, confiança, convicção de que coisas boas em Deus estão vindo sobre a sua vida. Fala assim, Deus cruzou os braços sobre a minha vida, sobre a minha família. Diga assim, há um fio de escarlate sobre a minha casa. Fala assim, eu serei restituído em dobro, porque é promessa do Senhor para minha vida. Fala assim, em meio ao vale, eu não temerei, porque uma porta de esperança, uma tikvá está sendo aberta sobre a minha vida, sobre o meu vale, em o nome de Jesus. Vamos cantar uma canção? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Fale hoje diante do mundo espiritual. E se eu passar pelo vale, Faça desse louvor a sua oração. acharei conforto em teu amor. Há uma porta de esperança Pois eu sei que és sendo colocada sobre a sua vida, que me guarda, sobre o vale. me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Há descanso, há descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso com fé. Em teus braços Com ousadia. é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você achou segurança. Há uma porta sendo colocada
Uma porta sendo colocada nesse vale. repousa. A Bíblia te chama de prisioneiro da esperança. Você está amarrado ao amor do Senhor. Nada, nada pode te separar desse amor. Nada, nada. Nada vai te separar desse amor. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Você e sua casa serão Me guardados. guarda. Servirão ao Senhor. É promessa. Em teus braços é o meu descanso. Erga suas mãos ao Senhor. Em teus braços Erga suas mãos, declare é o isso. meu descanso. Para os seus braços é o meu descanso. Em teus braços Se renda a é Ele. o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E cai em tua graça. Oh Senhor, como o Senhor é bom. E caio de novo. Nós somos amados. em suas Nós sabemos e cremos. Estamos envolvidos pela corda do teu amor. Essas cordas são inquebráveis. Somos prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. E cai em tua graça. A tua mão nos guia. E caio Em de meio a qualquer novo em circunstância. tuas mãos. Nós somos E se eu amados. Nós passar atravessaremos esse pelo vale. O Senhor não é só Deus de montanhas. O Senhor é Deus dos vales também. Em meio a qualquer circunstância, o Senhor está Pois conosco. eu sei que és Tem nos aquele guardado. que me guarda. Aleluia. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. É dele. É do seu O Abba. toque mais puro, o É do seu amor mais papaizinho. seguro do mundo. Ele é quem cuida de você. O toque mais puro, Ele é quem guarda a o amor sua mais casa. seguro do mundo. É do meu Abba. É do meu Abba. Aleluia. É do Aleluia. meu Jesus. O Senhor é bom. Uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero convidar você que não é batizado em igreja evangélica a se assentar. Os outros vão cear comigo. Amém, irmãos? Os líderes vão estar entregando o cálice e o pão. Em o nome de Jesus. Coloca aí um toquinho aí, Caio. Ou o Rodrigo toca um violão, não sei. Caio não, é Wagner.
Quem está sem pão, levante a mão ou sem cálice. Lá atrás, tem irmão sem pão, sem cálice. Santiago, lá perto do banheiro, está sem pão. Amém? Todo mundo recebeu? Pega o seu pão para cima assim. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: declara-se comigo, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Declara-se: ao comer deste pão, eu estou comendo cura, provisão para minha vida, suprimento, tanto espiritual como natural. Ao comer deste pão, nós levantamos um memorial do Senhor Jesus. Agora levante o seu cálice. No verso 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, repita-se comigo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fala assim: fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Declara assim: ao tomar deste cálice, eu estou relembrando a nova e eterna aliança de sangue. Fala assim: todas as vezes que eu beber, nós estamos fazendo um memorial do Senhor Jesus. Levante os dois para cima agora. A Bíblia diz assim: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Repita assim: todas as vezes que eu comer deste pão, que eu beber deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Repita assim: Maranata, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Nós ansiamos, fala assim, pelo aquele dia que nos encontraremos com o Senhor diante do trono. Quem acredita diz: coma do pão e beba do cálice. Amém, irmãos? Quero convidar você que está sentado a ficar de pé. Estenda as suas mãos ao Pai. Eu quero orar por você. Pai, a minha oração nessa noite é declarando que os teus filhos são amados, são mais que abençoados. Ó Deus, e no meio do vale, Senhor, o Senhor coloca uma porta de esperança, Senhor, sobre a vida deles, sobre a casa de cada um. Há um fio de escarlate, há uma corda de esperança, Senhor. E a promessa do Senhor é restituir tudo que o diabo um dia tentou roubar, o Senhor dará em dobro em o nome de Jesus. Ó Deus, eu declaro que eles são prisioneiros da esperança. Leva eles em segurança para casa. Livra eles do laço do passarinheiro. Livra eles da peste perniciosa. E que tudo que eles vão fazer sejam bem-sucedidos. Quando chegarem na sua casa, no seu trabalho, aonde for, ó Deus, será lugar abençoado, porque os filhos do Senhor chegou ali e a bênção está sobre eles, em o nome do Senhor Jesus. Quem concorda diz: irmão, você é mais do que um vencedor, você é abençoado, amém? Fala para o seu irmão: há um fio de esperança. Fala assim: você se tornou prisioneiro da esperança, amém? Fala para ele assim: tem uma promessa de restituição em dobro, e que você e a sua casa servirão ao Senhor. Fala para ele assim: é tempo de visitação. Quem diz amém? O Dair vai abrir a porta e você estará dispensado. Eu espero você aqui amanhã no mesmo horário, amém? Aleluia. Amanhã nós vamos falar do Deus dos montes e Deus dos vales, amém, irmãos? Não perca, é uma palavra poderosa.